Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdos, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia desse papo de logística é toda semana trazer um tema para nossa discussão, para nosso aprofundamento, trazendo algumas informações a respeito do tema que vai ser discutido. E por isso eu sempre convido você a participar dessa nossa discussão, deixando aqui no comentário do vídeo a sua opinião, a sua experiência, aquilo que você pode contribuir para essa discussão, porque assim, através dos comentários, nós podemos trocar informações a respeito do tema. Eu também deixo sempre o convite para que você possa nos ajudar na divulgação, então dê um like aqui nesse vídeo. E se você quiser, assine, se inscreva no nosso canal, ative o lembrete para que você fique sabendo de tudo aquilo que é produzido aqui no canal Logística Sem Mistérios. No Papo de Logística dessa semana, nós vamos conversar sobre o transporte rodoviário de cargas. Nós temos conversado ao longo dessas semanas, cada semana falando um pouco de um dos modais de transporte de cargas, e hoje a gente fecha a série de 5 modais apresentando os detalhes e as discussões a respeito do transporte rodoviário de cargas. Então, eu te convido a participar dessa nossa discussão, assistindo o nosso papo de logística e deixando a sua opinião. O transporte rodoviário de cargas é o principal modal utilizado no país. Ele é responsável por mais de 60% do transporte de cargas no Brasil. E isso tem uma origem, em todo o processo de evolução do desenvolvimento do país, que desde o início do século XX, com o desenvolvimento da agricultura, e depois, mais adiante, com incentivos governamentais, principalmente no governo Juscelino Kubitschek, na construção de estradas, acabou fazendo com que o Brasil criasse essa quase que dependência do modal rodoviário para o transporte de cargas. É claro que eu falo quase uma dependência, mas existem uma série de vantagens de se utilizar o transporte rodoviário, principalmente a acessibilidade, a velocidade e a rapidez com que você consegue atingir diferentes pontos do país, e considerando aí a extensão do nosso país, a gente vê como isso é importante para que você consiga fazer a entrega de produtos nas diferentes regiões. Mas ele também enfrenta ainda uma série de desafios, porque apesar de toda essa infraestrutura existente de estradas construídas, ainda existem muitos problemas em relação à pavimentação, que faz com que nem todas as estradas tenham boas condições de dirigibilidade. Isso traz problemas de manutenção nos caminhões, isso consome mais combustível, isso acaba encarecendo os fretes rodoviários. Então, da mesma forma que existe um grande benefício e por isso é tão utilizado esse tipo de transporte, também temos uma série de desafios a vencer. E é exatamente isso que a gente vai discutir e conversar aqui nesse nosso papo de logística de hoje. Então, falando um pouco dessa importância histórica do transporte rodoviário no país, até a década de 40 era muito utilizado o transporte ferroviário. E inclusive, nós já falamos sobre isso aqui no nosso papo de logística. Eu vou deixar aqui um card para quem quiser dar uma olhadinha nesse vídeo. A gente aborda lá os desafios do transporte ferroviário e fala um pouco dessa evolução do transporte ferroviário também. Mas, a partir da década de 40, então, com principalmente o desenvolvimento da indústria automobilística aliado a um desenvolvimento da própria economia do país que acabou gerando a necessidade
de você ter um maior volume de carga transportada, o transporte rodoviário acabou ganhando um grande incentivo e, como eu já comentei aqui na abertura do nosso papo de logística, um incentivo até de alguns governos que estimularam a construção de estradas, que estimularam, né, o desenvolvimento para o interior do país, a própria construção da capital Brasília. Então, tudo isso acabou evoluindo também o transporte rodoviário. E hoje a gente tem, então, essa grande participação do transporte rodoviário na matriz de cargas, na matriz de transporte de cargas no Brasil, com uma participação de mais de 60%. Hoje você tem escoamento de diversos produtos pelo transporte rodoviário, diversos tipos de caminhões. A gente inclusive vai também falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa adequação dos veículos às suas cargas, às cargas que são transportadas. Então hoje nós temos, fruto de toda essa evolução, de todo esse crescimento, tanto da economia do país quanto da indústria automobilística e do próprio transporte rodoviário, chegamos a esse ponto onde hoje temos aí uma participação bastante maciça do transporte rodoviário na matriz de transporte de cargas no país. Bom, então falando um pouco sobre os veículos que são utilizados, né? Como a variedade de cargas é grande, os veículos também precisam ser adaptados a essas necessidades. O caminhão mais utilizado, o veículo mais utilizado é o chamado caminhão baú. Vocês vão ver a foto aqui desses veículos. O caminhão baú ele é adequado a vários tipos de cargas, né, de produtos, né, e também, dependendo do tamanho do veículo, há uma quantidade maior, porque você pode ter pequenos caminhões e grandes caminhões. Então, o caminhão baú ele é muito utilizado por essa versatilidade, pela facilidade de você poder transportar diferentes tipos de cargas, diferentes formatos de cargas, diferentes formatos de embalagem, o que facilita, né, toda a logística de distribuição desses produtos através desse tipo de caminhão. Para o transporte de carga viva, né, como gado, como suínos, como aves, como equinos, por exemplo, você já tem caminhões que são caminhões adaptados ao transporte desses animais. A grande preocupação nesse tipo de transporte é o bem-estar desses animais, né? Então, vocês podem ver aí na foto que esses caminhões eles são vazados, você tem a circulação do ar para que o animal possa ter essa disponibilidade de oxigênio durante o transporte, que ele possa ser adequadamente condicionado, eventualmente a alimentação também para esses animais durante o transporte. Então, a grande preocupação dos caminhões que fazem o transporte de carga viva é manter exatamente o bem-estar da carga para que ela possa chegar ao seu destino, né, íntegra, né, para que você não tenha nenhum dos animais, por exemplo, morra ao longo do transporte. Então, essa é a grande preocupação e por isso esses caminhões eles têm compartimentos especiais exatamente para que você consiga acomodar adequadamente os animais que estão sendo transportados. No caso específico de cargas perecíveis, aí você utiliza os chamados caminhões frigoríficos, né? E aí a grande necessidade nesse tipo de transporte é exatamente o controle da temperatura para que você garanta o resfriamento, né, dessa carga ou até eventualmente o próprio congelamento da carga se você está transportando uma carga congelada. Então, no caso dos caminhões frigoríficos, a grande preocupação é também manter a integridade. Isso é uma regra geral, né, em todo o transporte de carga, é garantir a integridade da carga que você está transportando. E nesse caso específico, como para garantir a integridade você precisa manter um controle da temperatura, né, no transporte, então os caminhões frigoríficos são exatamente dotados de sistemas que permitem esse controle e dessa forma você consegue fazer o transporte dessa carga perecível, garantindo que ela chegue adequada ao seu destino.
Já líquidos e gases, por exemplo, principalmente combustíveis, eles são transportados através dos chamados caminhões-tanques, né? O caminhão-tanque normalmente é utilizado para o transporte de produtos líquidos, né? Já que os gases precisam ser comprimidos e nesse caso então pode-se utilizar um caminhão com um skid de gás, por exemplo, que são cilindros de gás, né, onde o gás ele está pressurizado, né, na pressão adequada para que ele possa ser transportado na forma líquida, na verdade, por essa compressão. Mas a grande preocupação em relação ao transporte desses combustíveis é exatamente o fato de serem cargas perigosas. Então existem legislações específicas para transporte de cargas perigosas. Os caminhões eles são sinalizados, né, adequadamente. Se você observar um caminhão-tanque, ele tem uma série de sinalizações e indicações de que é produto inflamável, ou de que é produto corrosivo, ou de que é produto perigoso. Então, a preocupação aí nesse caso é com essa característica, né, mais perigosa do produto, e aí isso faz com que esse transporte tenha que ter toda essa restrição. Esses caminhões-tanques, eles são tanques compartimentados, onde você então carrega esse produto, né? Normalmente esses tanques eles são lacrados para que você não tenha risco de adulteração ou de roubo dessa carga no transporte. E no ponto de destino ele então vai ser descarregado e vai ser verificada toda a qualidade desse produto. Quando você tem cargas muito volumosas ou muito pesadas para serem transportadas, normalmente então você vai utilizar as carretas. As carretas podem ter diferentes tipos de carrocerias, podem ser carrocerias baú, pode ser carroceria tipo Sider, pode ser até carroceria tipo tanque também. E essas carrocerias, então, elas são acopladas, né, ao cavalo mecânico, que é um caminhão sem carroceria, para que então você componha essa carreta. As carretas, inclusive, elas podem ser compostas por mais de uma carroceria, formando, né, constituindo os chamados bitrens ou rodotrens. E aí, nesse caso, você tem carretas que transportam produtos de grande volume, como eu falei, ou de grande peso. Muitas vezes até equipamentos industriais são transportados através dessas carretas que têm então essa capacidade de transporte de grandes volumes e de grandes pesos, né, de cargas de grandes pesos. Esses são os principais tipos de veículos, mas não os únicos, né? Nós ainda temos os chamados caminhões Munk, que são utilizados para içar cargas, os chamados caminhões cegonha, que são utilizados para transportar veículos, né? Então, mais uma vez, o tipo de carga ela pode implicar na necessidade de um tipo de veículo diferenciado. E uma das grandes vantagens do transporte rodoviário é exatamente essa diversidade, né, de veículos que podem transportar diferentes tipos de carga, facilitando ainda mais essa logística de transporte de carga. Em relação à infraestrutura do transporte rodoviário no país, certamente esse é um tema de grande preocupação para a economia em função de toda essa demanda pelo transporte rodoviário de cargas no país. Agora, como já foi comentado, as nossas estradas elas ainda enfrentam uma série de desafios nessa infraestrutura. Inclusive no Fórum Econômico Mundial que ocorreu em 2020, o Brasil ele ocupou a 90ª posição entre 141 países que foram avaliados em relação à qualidade das suas estradas, o que mostra a situação deficiente do país em relação a essa infraestrutura para o transporte rodoviário. Bom, os principais problemas que a gente pode citar em relação a essa deficiência na infraestrutura do transporte rodoviário do país é em relação
a manutenção e a ampliação das estradas, né? Então, os baixos investimentos nessa manutenção e nessa ampliação acabam fazendo com que a deteriorização dessas estradas seja mais elevada pela quantidade de veículos que são movimentados diariamente nas estradas. Uma grande preocupação também com a segurança nas estradas, né? Existe um grande índice de assaltos e de roubos de cargas, e isso acaba dificultando as operações das empresas, que acabam tendo a necessidade de criar mecanismos de segurança para acompanhar as cargas, principalmente cargas mais valiosas. Isso acaba encarecendo também e trazendo dificuldades para o próprio transporte rodoviário. A qualidade da pavimentação das estradas brasileiras, então muito comumente a gente vê algumas manutenções das estradas que na verdade são manutenções, mas que duram muito pouco tempo, né? Pouco tempo depois a estrada já está novamente totalmente danificada, porque não é uma manutenção adequada, porque não é uma manutenção preventiva, é quase que uma operação tapa-buracos, né? E isso acaba fazendo com que essas estradas rapidamente apresentem novamente problemas, e isso vai trazer uma série de impactos ao transporte, aos caminhões, né? A própria manutenção dos caminhões acaba sendo necessária mais vezes, riscos de acidentes, né, de acontecerem acidentes em função desses buracos, falta de sinalização, falta de iluminação. Então, são vários problemas, né, que a gente observa, e até mesmo nós que não eventualmente até utilizamos as estradas como pessoa física, né, não como empresa, a gente percebe uma série dessas dificuldades na própria direção de veículos de passeio, né? Quanto mais caminhões de carga que carregam cargas valiosas, pesadas, e a dificuldade é muito maior para esse tipo de transporte. O custo do transporte rodoviário ele também é influenciado por uma série de fatores. E, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante, digamos assim, é o preço do combustível, né? O combustível que movimenta esses veículos, né? E que, em função de grandes distâncias, muitas vezes é um consumo muito maior desse combustível, até mesmo associado a questões de manutenção do veículo. Então, a política de preços de combustíveis, isso acaba sendo um impacto muito grande para as empresas no que se refere à definição das tarifas de transporte, porque ela precisa levar em consideração o peso desse preço do combustível, que pode variar, né, ao longo de todo o percurso da carga no país. Isso acaba impactando fortemente o custo do transporte. Um segundo fator são as tarifas de pedágio, né? Muitas estradas, em função exatamente de toda essa dificuldade de manutenção, elas acabam sendo entregues, concessões são entregues a empresas que passam a ser responsáveis pela gestão daquela estrada e que naturalmente vão cobrar tarifas de pedágio pelos transeuntes, né? Pelas pessoas que passarem pelas estradas. Então, esse peso da tarifa de pedágio, né, em alguns estados é bastante acentuado, então isso acaba também impactando, junto com o preço do combustível, os custos do transporte rodoviário de cargas, porque além do combustível gasto, tem que se prever também a quantidade de valor, né, o quanto vai ser gasto com o pagamento das tarifas de pedágio das cargas ao longo de toda aquela distância que vai ser percorrida para transportar, para levar alguma carga a algum destino. Um terceiro fator é o custo da manutenção dos veículos, e esse custo também está muito associado à qualidade das estradas, né? Então, manutenção, reposição de peças, troca de peças, tudo isso acaba trazendo um custo para a empresa de transporte, que precisa ser considerado também na definição da sua tarifa de serviços, né? Então, o quanto a idade da frota, né? Se a frota é muito nova, mais antiga, então tudo isso acaba impactando o custo do transporte pela maior ou menor necessidade de manutenção dos veículos.
E um último fator é o custo da mão de obra, né, dos motoristas, né, que são profissionais que precisam ser capacitados para essa tarefa, que dirigem esses caminhões ao longo de dias, por exemplo, em alguns casos, para levar carga, e que precisam ser remunerados por esse serviço, né, e que acaba então também a mão de obra, né, o custo do salário dos motoristas, sendo um fator importante na definição do custo de transporte. Quando comparado a outros países, a gente pode dizer que o custo de transporte no Brasil é relativamente elevado. Alguns estudos já foram realizados e demonstraram que os nossos custos, por exemplo, são superiores aos custos da Argentina, são superiores aos custos do México, e com relação, por exemplo, ao custo de transporte rodoviário nos Estados Unidos, a gente chega a ser mais de 60% mais elevado que o custo de transporte nos Estados Unidos. Então, isso mostra, né, o quanto todos esses desafios acabam impactando, né, o negócio, acabam impactando os nossos custos de transporte rodoviário, e isso faz com que então a gente tenha, né, essa situação não tão privilegiada. A gente viu que o país já tem uma situação que não é privilegiada em relação à qualidade das estradas, e isso acaba também repercutindo nos custos, fazendo com que os nossos custos também sejam elevados quando comparados a outros países, quando comparados a outras economias. Bom, falando sobre vantagens do uso do transporte rodoviário, uma das grandes vantagens é a flexibilidade e a rapidez que esse transporte oferece para que você possa levar cargas a regiões mais distantes, né? Porque você não precisa de uma estrutura muito grande, né? Basta você ter alguma estrada, em algumas situações até estradas são estradas de terra, né? E você consegue, né, transpor essas estradas e levar a carga de uma forma mais rápida e de uma forma mais flexível. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes vantagens da utilização do transporte rodoviário, que faz com que ele tenha toda essa grande utilização no país quando a gente olha lá a matriz de cargas, a matriz de transporte de cargas no Brasil. Uma outra vantagem é em relação aos custos. Mesmo a gente considerando que os custos de transporte rodoviário não são tão baixos quando comparado a outros países, quando no Brasil você compara outros modais, né, como o modal marítimo, como o modal aéreo, ele acaba sendo mais competitivo pelo fato de ter custos mais baixos, né? Esse problema dos custos serem mais elevados pode ser minimizado através da utilização desses veículos, por exemplo, que têm uma capacidade maior de transporte de carga. E com isso você consegue reduzir um pouco o custo unitário do transporte. Mas, de uma maneira geral, quando comparado aos outros modais que poderiam competir, né, o modal rodoviário acaba sendo uma melhor opção pelo fato de ter um custo mais baixo do que esses outros modais aqui no Brasil. Em relação às desvantagens, algumas delas nós já comentamos, né? A questão da segurança, por exemplo, é uma desvantagem que preocupa, porque você tem ali cargas suscetíveis a roubo, né? Suscetíveis a furtos, né? Você tem o risco de acidentes pela baixa conservação das estradas, isso também é uma preocupação, isso acaba também sendo uma desvantagem do transporte rodoviário. A gente pode falar também um pouco sobre a limitação do transporte em relação à quantidade de carga, por mais que você possa utilizar carretas maiores, mas o espaço é limitado, então muitas vezes você tem a necessidade de vários veículos para conseguir transportar uma maior quantidade de carga, né? Então isso acaba também sendo uma limitação, o que acaba sendo também uma desvantagem para o transporte. E nós não podemos também esquecer o impacto ambiental que esse transporte causa, né? Porque como ele é totalmente dependente
do consumo de combustíveis e como você tem problema nos caminhões que nem sempre tem manutenção adequada, a emissão de gases para o ambiente, muitas vezes até gases que são gases poluentes, acaba sendo mais elevada e principalmente pela quantidade de caminhões que circulam no país. Tanto é que, por exemplo, em termos de especificação, né, do óleo diesel, que é o produto utilizado para a movimentação dos caminhões, existem controles específicos quanto à presença de compostos de enxofre que produzem na queima gases tóxicos, né? Então, por exemplo, em regiões metropolitanas, onde você tem uma maior concentração populacional, o óleo diesel utilizado nessas regiões tem um teor de enxofre mais baixo, exatamente para que você possa garantir uma menor emissão de gases poluentes para o ambiente. Então, o impacto ambiental do transporte rodoviário não pode ser esquecido e certamente é uma desvantagem desse modal em relação a outros modais que têm um consumo menor e que são menos agressivos ao meio ambiente. Então, é claro que em função dessas vantagens e desvantagens, cada caso tem que ser analisado, né? Então, a empresa ela tem que verificar qual é a possibilidade, né? Qual é a melhor possibilidade de utilização desse modal, né? Às vezes, pequenas distâncias, menos quantidade de carga, pode ser uma opção interessante e deve ser avaliado, deve ser ponderado, deve ser considerado, porque é um modal que apresenta uma série de vantagens, como a gente comentou aqui, principalmente essa flexibilidade, essa facilidade, né, digamos assim, de você conseguir transportar uma carga. Você pode transportar para regiões urbanas, por exemplo, você pode fazer transportes noturnos, né? É claro que tomando todos esses cuidados que já foram comentados também em relação à questão de furtos, de assalto, de roubos de carga, mas são opções, né, disponíveis, né, como é um transporte que consegue ter essa penetração mais fácil, né, nas cidades, nas regiões, isso acaba facilitando a utilização do transporte rodoviário e aí então cabe à empresa fazer uma avaliação sobre a adequação ou não de utilização desse modal. Bom, nós chegamos ao fim desse nosso assunto e eu gostaria então agora de ouvir a sua opinião. Eu queria saber o que você pensa sobre esse assunto que nós discutimos. Deixe aqui nos comentários do vídeo a sua opinião, a sua experiência. Comente se você tem algo a acrescentar a esse assunto, se você não concordou com alguma coisa que foi abordada, né? Isso aqui é uma discussão aberta, você tem total liberdade de dizer que não concordou com o que foi apresentado. Então, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, eu vou ter um grande prazer em lhe responder e outras pessoas também podem contribuir, participar dessa discussão. Se você gostou desse papo de logística, se você gosta da nossa série de papos de logística, dá um like nesse vídeo, isso ajuda na divulgação. Aproveite e se inscreva no canal, ative o lembrete. A gente tem produzido sempre, toda semana, um novo assunto aqui no nosso papo de logística. E como eu venho falando também, a gente tem agora a nova série Conhecendo a Logística, com aulas gratuitas que são oferecidas sobre diferentes temas. Você sendo assinante aí do nosso canal, estando inscrito no canal, você também vai ser avisado de tudo aquilo que for lançado, que for produzido, de todos os novos vídeos que chegam toda semana aqui no canal. Eu te agradeço muito a atenção nesse nosso papo de logística de hoje. Já deixo o convite para que na próxima quinta-feira você possa participar conosco mais uma vez e deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião, deixa o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.